Olá pessoal, sou a Jamile, aqui é o Sr. Lago Carpa e o nosso convidado especial, o Vinícius do Selva Center. E esse é o nosso veterinário especializado, né, em animais exóticos, e vamos estar falando para vocês aqui várias coisas sobre a área, sobre como é que funciona. Vocês sempre perguntam pra gente sobre cuidados com as carpas, né? Cuidados veterinários, o meu peixinho ficou doente, o que eu faço? Então nós trouxemos aí, como prometido, um veterinário para falar sobre isso com a gente, né? Beleza, então pessoal, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Vinícius, eu sou médico veterinário de animais silvestres exóticos. A gente brinca que quem atende animal silvestre exótico não é um especialista, na verdade um generalista, porque a gente atende tudo que tem pena, escama, alguns peludos, né? Então a gente está nessa área da veterinária que está em constante crescimento e é muito importante. A gente conversou com o pessoal aqui da Lago Carpa, que é referência aqui na região, né, na criação desses peixes, e que os peixes também precisam de cuidados veterinários, né? Não são animais que são refil, onde morre um você coloca outro, você tem que cuidar, você tem que prover qualidade de vida como qualquer outro animal. Porque é uma vida muito importante, né? Porque, primeiramente, porque é o seu pet, né? Você tá ali, você foi responsável por comprar esse peixe, você é responsável pelo ambiente que ele tá, pela comida que ele vai comer. Então, você escolheu ter um peixe, você tem que cuidar dele, né? Inclusive, cuidados veterinários. Você não vai deixar seu peixinho sofrendo ali por falta de cuidados, tá, gente? Então, sempre a pesquisa é importante vocês assistirem esse podcast, porque vocês vão tirar bastante dúvidas e várias outras coisas que nós somos aqui da Lago Carpa, nós não somos veterinários, tá? Então a gente não pode ficar tirando dúvidas de vocês em questão de quadros clínicos e tudo mais, né? Precisa ser uma pessoa especializada, né? Que é o caso do Vinícius. Então, pessoal, o que eu queria falar? Muitas vezes as pessoas não acreditam muito, né, do que a gente fala, né, sobre as doenças e sobre os problemas que a gente tem com os peixes, né? Por isso que nós trouxemos um profissional mais qualificado possível nessa área, né, para estar falando, né? Como a gente estava conversando antes de começar aqui, né, muitas vezes a doença é uma causa, né, de parâmetros, né? Exatamente. Então, os parâmetros às vezes são muito importantes ser considerados, que a gente sempre fala, né? Mas existem as doenças, onde que a gente vai indicar e está dando essas orientações para o profissional especializado, né? Muita gente pede para a gente medicamento e tudo mais, né, Jamile? Isso que é a parte mais a mais complicada para nós, né? No momento, no Brasil, nem todo mundo sabe, tá? No Brasil, infelizmente, em questão de peixe ornamental, a maior parte dos medicamentos são proibidos, gente. A gente não é que nem nos Estados Unidos que o peixe ali, você pode comprar ali seu próprio microscópio, você pode comprar ali seu kit de teste de doenças, né? Você pode ali verificar, fazer a raspagem ali no muco do animal, na ferida dele, e você vai conseguir já fazer um autodiagnóstico em casa e comprar ali na loja de peixes o medicamento para eles, vendido à vontade, assim, à medida que você precisar dos seus medicamentos para peixes ornamentais, você pode comprar. No Brasil não, é diferente, gente. A gente não tem acesso a grande parte dos medicamentos que são necessários e todos eles têm que ter receita, gente. Não pode automedicar o animal em casa, né? Você precisa levar para o veterinário e ele vai fazer uma consulta, ele vai ver o que o seu animal tem, vai fazer já me lembrei que levar para o veterinário fica um pouco diferente, né? Porque tem que trazer o veterinário até o peixe, muitas vezes, né? Dependendo dos casos, né? Por exemplo, carpas grandes, assim, dependendo até do tamanho, é possível levar peixes, eu acho que o peixe que o pessoal mais tem em casa, que é o peixe beta também, o que mais sofre, né, na mão do pessoal, você consegue levar até o veterinário, mas depende do profissional. Eu prefiro esses peixes maiores ir até o local, porque você não trata só o peixe, na verdade. Você tem que olhar tudo, né? Sistema de filtragem, aonde que fica o local, qualidade da água, todos esses outros parâmetros que todo mundo, não importa se é veterinário ou não, o pessoal aqui da Lago Carpa vai entender muito melhor do que eu sobre tudo que envolve um lago, porque é a vida deles. Isso. Então, a gente bate sempre em cima de você ter que controlar tudo, porque é importante. Se não fosse, a gente não estaria enchendo o saco. Não é para vender teste, não é para pegar dinheiro de ninguém. Ainda mais que o teste nem é caro, Exatamente. Né? Então, assim,
é muito importante que a gente controle isso, né? O peixe, diferente de alguns outros animais, desde onde ele está inserido, depende da gente. É o que eu sempre falo, né? É o que eu sempre falo, pessoal. Tem que haver planejamento, né? Então, assim, se você quer ter responsabilidade pelos animais, primeiramente, planejamento. O que é esse planejamento? Aonde é que você vai botar ele? Esse lago que você vai construir? Pesquisar na internet hoje é muito fácil, existe muito conteúdo. E que conteúdo é esse, né? O pessoal fala que muita coisa serve para ser ambiente de peixe, carpa, enfim. Mas na verdade não é. Muita coisa pode ser usada para fazer uma filtragem, mas não é verdade, tá? As consequências são que o animal cresce, você tem vontade de ter mais, como todo mundo no hobby, né? Você quer ter um exemplar, 2, 3 de cada coloração, e aí vai complicando, né? É o que o doutor falou aqui. O problema é a qualidade da sua água, né? Então, planejamento. Mas, mesmo que você tenha planejamento, tá? Existe inúmeras formas de controlar a tua água, mas ainda acontecem as doenças, tá? Exatamente. Eu tenho muito por experiência disso, gente, né? Eu sou robista há muitos anos, tá? Eu cuido muito de todos esses parâmetros e tudo mais, dou ração das melhores qualidades, mas ainda meus peixes adoecem, gente. Né? Acontece então, muito, né? Então, todo mundo que é robista há vários anos sempre preza tanto pela qualidade da água, principalmente densidade de peixes dentro do ambiente, né? E também a alimentação, que é um dos fatores mais importantes. Mas isso não exclui de você ter outros tipos de cuidados, como verificar a loja onde você compra os seus animais, verificar como está a limpeza dos recintos, verificar se a loja está, por exemplo, está tudo no padrão correto, né? Não é tudo esculhambado assim, às vezes é cheio de sujeira. Tem que verificar os parâmetros corretos ali da água dos peixes em que eles estão inseridos, de onde esses peixes vêm, se eles são quarentenados, né? Aplicado uma medicação para eles ficarem livres de parasitas, porque a maior parte das doenças são contraídas quando você compra um animal já infectado. A maior parte delas é isso, gente. Você comprou um peixinho ali de um local duvidoso e depois que você colocou no seu lago, os peixes todos ficaram doentes. Aconteceu até hoje mesmo, um cliente estava falando comigo que o amigo dele comprou uma carpa, tinha um lago com a gente, né? Um lago nosso. Tudo com as nossas dicas, tudo mais, o lago perfeito, cristalino, com as carpas daqui da loja. E depois ele foi lá e comprou uma carpa numa loja distante daqui. Ele é de outro estado ainda. Ele comprou uma carpa lá da região dele. Quando colocou junto com as carpas dele, todas elas ficaram cheias de feridas vermelhas e todas elas acabaram morrendo depois de alguns meses, né? Então isso aconteceu provavelmente de levar já um animal infectado para dentro do lago dele, né? E olha só, perdeu várias vidas, vários animais que eram de estimação dele por vários anos por causa de um descuido desses, né? São várias coisas que a gente tem que pensar antes da gente colocar um animal novo dentro do nosso aquário, do nosso lago, qualquer que seja o ambiente que você mantém os seus peixes. Hoje, quando a gente fala quarentena, o pessoal pensa, eu vou pegar meu peixe, vou deixar 40 dias num lugar e depois eu botar junto. Não, não é assim. Porque nem toda patologia, ela demonstra os sinais clínicos, os sintomas nos animais. Tem animais que são assintomáticos, eles passam por esse período sem esboçar nada, você fala, não, tá tudo certo, eu vou colocar ele dentro do meu aquário. E aí que acontece o problema. E não só peixes, isso acontece com peixes, né? Por exemplo, se você tem um aquário que tem plantas, as plantas podem trazer parasitas, podem trazer bactérias, podem trazer fungos, podem trazer problemas. Pedras, troncos, o pessoal tem o costume muitas vezes de querer acertar alguns parâmetros colocando tronco, mas não trata o tronco, não sabe de onde veio. Ou ir passear no final de semana, achar um tronco no rio e trazer eu fui pra cachoeira, achei um tronco, isso aqui vai ficar legal, já vai e coloca dentro do aquário. Aí que mora o problema. Então tem que tratar, existem algumas, não sei o que vocês, se vocês têm o hábito de fazer, se vocês usam alguma mistura assim para desinfectar. Existem hoje algumas coisas comerciais, eu não gosto de falar marca porque... O que a gente usa aqui é o Hit Guard da Siquem, da Oasis, né, que faz a nossa linha Pond, né, Pond Establish, Pond Prime, que esse desinfecta diversos tipos de parasitas
também é fungicida, né? Ele também tira vários tipos de patógenos, claro que ele não tira tudo, porque não tem como um medicamento só tratar tudo, né? Ele não é bem um medicamento, ele é mais um desinfectante, né? E é principalmente utilizado em plantas e nas nossas carpas quando a gente traz animais de longe do Uruguai, a gente sempre deixa a loja aqui fechada por um tempo, né? Para esses animais serem, além de descansarem da viagem, né? Que é importante, para desparasitizar tudo ali, deixar tudo saudável, para vocês comprarem um animal de procedência, que a gente fala, né? Os nossos fornecedores, a gente cobra eles para que eles tenham uma excelência de animal, né? Não é só qualidade, a pessoa tem que entregar um animal ali saudável, né? Idôneo, sem doenças, assim, porque para vocês não comprarem um animal doente, já debilitado. E também a gente já trata aqui na loja para você já levar esses animaizinhos totalmente perfeitos para sua casa, você não ter problemas com isso. Por isso que todos os nossos animais aqui da loja passam por esse processo. Então, às vezes o pessoal fica chateado, a gente até avisa no Instagram sempre que os animais a gente passa, ele vai à vistoria, a gente vê se os animais estão bem, a gente olha se todos eles estão legais, porque todos são escolhidos a dedo também, todos os animais são selecionados. E a gente verifica se eles estão bens para serem vendidos, né? Então, depois disso que eles são aprovados, eles entram no mercado, a gente divulga eles para vocês virem na nossa loja, tá? Mas isso a gente não fecha a loja por mal, né? Para você não, a gente não nega o peixe que você compre ou não. A gente não é que proíba você de comprar o peixe ali no período, né? A gente não vende por questões sanitárias mesmo, que são tão importantes, que o Vinícius vai falar para vocês por que é importante isso, né? É muito importante que você faça esse controle, porque se você, quem está no hobby há muito tempo, sabe que perder peixe é uma tristeza sem comparação. Tem peixe, a Janique estava me mostrando agora, carpinhas desse tamanho, que até chegar num tamanho grande, que ainda não é uma vida. Tem gente que é a terapia diária, você alimentar esse peixe e tudo mais. São nossos pets, né? Exatamente. E como você comentou, quem tem quer ter mais, né? E às vezes isso que a gente tem que priorizar. Quando você quer botar mais animais, faça a quarentena, tome esse cuidado. Por exemplo, o que a gente faz nessa quarentena? A gente coloca o animal em observação e eu priorizo fazer 2 exames que são muito importantes, que pelo menos já nos dão algum aparato na questão da sanidade desses animais. Um que a gente comenta, que é o raspado de pele, que na verdade a gente retira só a camada do muco protetor dos animais, analisa em microscópio, procura ectoparasitas, né, que querendo ou não o pessoal pensa que ectoparasitas só dá em mamífero, né, que é o piolho, que é o carrapato e tudo mais. Mas os peixes também tem. A gente faz biópsia de brânquias também, então a gente dá uma olhada, corta um pedacinho, não vai ser o animal não vai morrer por conta disso. Regenera, né? Exatamente. Então a gente analisa isso, deixa o animal em observação. Se ele for positivo para alguma patologia, a gente trata. Se não for, às vezes só a observação já é o suficiente. Tá? Então isso você sempre tem que tomar cuidado. Isso não é só para peixe, tá? São para as aves, répteis, cachorro, gato, tudo que é animal. Se você quer ter uma qualidade e você está trazendo um animal de fora que você não sabe de tudo, como era a criação antes, peque pelo cuidado e não pela falta dele. Exatamente. Vinícius, isso até é uma curiosidade minha, sinceramente, né? Eu acho que deve ter um monte de gente do outro lado lá se perguntando, poxa vida, eu não sabia que dava para fazer uma raspagem de muco, que eu poderia fazer uma análise de um pedaço de branca do meu peixe, para ver a sanidade, para a gente até conhecer a procedência desse meu fornecedor, né? Quanto custa? É viável, mais ou menos isso? Tu consegue fazer um chutômetro aí para a gente ter uma ideia para o nosso pessoal conhecer isso? Isso, a questão de valores depende muito da região que você está localizado. Aqui para o sul, conversando com outros colegas, a gente percebe que aqui no sul os tratamentos veterinários são mais baratos do que no restante do Brasil. Isso não tem problema nenhum de falar, é só você conversar com qualquer colega. Hoje a gente trabalha com dois tipos de cliente de peixe. Aquele que tem só os peixes em casa e tem aquele que é o produtor, que no caso é o de vocês. Isso vai influenciar diretamente nos custos, por exemplo. Quando você pega vamos supor, você chega e fala assim, olha, eu tô com veio um lote de 50 peixes, eu quero fazer em todos, por exemplo, isso vai se tornar, o custo-benefício vai ser mais barato, ele dilui, porque vai diluindo a quantidade e quando você tem às vezes você pesa mais no bolso.
Só que a gente tem que prestar atenção que se você preza pela saúde do seu animal, a questão do custo, entre aspas, é só algo à parte, né? A gente fala, né? O veterinário tem que trabalhar por amor e tudo mais. Só que, infelizmente, eu não pago boleto com amor, então eu preciso ter esses custos. Hoje, aqui, falando pela clínica, né? A consulta para os peixes, quando você consegue levar o peixe até a clínica, está saindo em torno de R$140. Se são mais animais, isso vai diminuindo, isso é normal. E se você precisa ir até o local, aí tem a taxa de deslocamento também. Alguns exames, por exemplo, esse raspado, depende se a gente tem uma quantidade tranquila que a gente consegue fazer na clínica, no próprio laboratório, ou então a gente terceiriza. Hoje ficaria em torno pelo mesmo valor de um raspado de mamífero que a gente faz quando o animal está com sarna, alguma coisa assim. Está girando em torno de uns R$50 a R$80. Nossa, achei que era bem mais caro até. Não. Uma consulta de cachorro geralmente sai bem mais caro. Não, isso depende muito, né? Mas óbvio. Você que está assistindo a gente aí lá de São Paulo, os valores são outros, a gente está falando de Joinville, da clínica do Vinícius, daqui, né, da nossa região de Santa Catarina. Então isso vai mudar bastante. Tem clínicas, por exemplo, em São Paulo, que a gente conhece, que a consulta já está, no valor da consulta já está incluso um raio-x, porque hoje, basicamente, quando a gente atende esses animais exóticos, o raio-x é um exame assim, de eleição, porque você precisa ver o que está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo de aves, né? Animal que está com uma alimentação errada durante um tempo, mais uma vez reforçando o erro do manejo, você faz um raio-x, tá com aquele fígado enorme, a gente consegue ver lá no e olha que o raio-x é um dos exames mais legais de ver de peixe. Exatamente. Você vê como é que é as estruturas dele. Eu vi de um peixe Oscar. Muito legal. E assim, o raio-x hoje é muito importante também na rotina clínica dos peixes. Principalmente o pessoal fala assim, olha o peixe nadando de lado, é bexiga natatória. Aí você fala assim, só falar bexiga natatória. Que eles acham que o que tem ar, entre aspas, dentro do peixe só é bexiga natatória. Mas o animal pode estar com acúmulo de gases na parte do intestinal, todo um outro que assim, se a gente for entrar aqui, meu Deus, a gente vai ficar umas 3, 4 horas falando. Tipo de doença, gente, é muito vasto. O que eu sempre falo aqui na nossa loja, né, na Lago Carpo, que qualquer tipo de doença que o ser humano tem, que o cachorro vai ter e o peixe também vai ter. Por exemplo, né, doenças provenientes de má alimentação. Se você comer fast food todo dia, batata frita, x-bacon, várias essas coisas todos os dias da sua vida, Coca-Cola, todos os dias, vai acumular gordura no seu sangue, né? É óbvio. Os peixes também, se você encher eles de porcaria para eles comerem todos os dias, vai juntar também gordura nas veias dele, nas artérias, causando vários outros problemas. Não vai ser amanhã que vai dar problema, mas ali da frente, quando você já pegou amor pelo animal, já está ali 6 anos com você e entupiu uma veia do peixe, como é que você vai descobrir isso? É um grande problema. Assim, o erro de manejo com certeza é disparado a maior causa que a gente atende nesses peixes. E o primeiro, assim, em peixe que ainda não é muito mais coisa do que os outros animais, porque tem a questão da água. Mas a alimentação também é uma coisa que o pessoal peca muito. Hoje, quando você, óbvio, né, se você tem experiência, isso é difícil de acontecer. Mas acontece. Se a gente está falando, é tipo num frasco de algum produto químico em casa, assim, não toma. Por que tem isso? Nossa, é óbvio que tu não vai tomar um ácido, mas se tem é porque já aconteceu. Então, essas coisas a gente tem que priorizar. Então, por exemplo, você tem um peixe que tem um hábito alimentar, sei lá, mais onívoro e um que é mais carnívoro. O pessoal faz muito isso com o ciclo de africano. Mistura as duas espécies, os herbívoros com os carnívoros juntos porque são bonitos. Exatamente. E aí, quando você faz você prioriza, por exemplo, eu quero ter peixes bonitos, coloridos e tudo mais, mas você não estuda que os hábitos alimentares são diferentes, então, óbvio, é muito difícil, por exemplo, você for jogar, sei lá, um lambari para um peixe carnívoro, aí no aquário tem um peixe, tipo, por exemplo, um cascudo, vamos supor assim. É mais difícil o cascudo, o pessoal que tem jumbo geralmente tem, né? Ir lá e comer um peixe. Mas, por exemplo, se é uma ração, aí que tem um problema. Aí você acaba, por exemplo, um animal que não é para comer tanta proteína, está comendo, e lá na frente vai dar esse problema. Então, isso acontece muito também até mesmo com a carpa, porque a ração tem que ser balanceada para a carpa koi. Se você tem uma ração, digamos, cheia de proteína animal, o pessoal não coloca muito, ou às vezes cheio de soja, milho, trigo, vísceras, coisas que eles colocam para dar volume na ração, e aquilo ali o animal não vai digerir, vai virar primeiramente, o seu lago vai encher de sujeira,
por causa que ela vai defecar muito mais. É que nem quando você comprar uma ração barata para um cachorro, ele vai defecar muito, do que se você comprar uma ração de alta qualidade, uma super premium ali. O teu cachorro, se você perceber, ele não vai fazer o cocô fedido e vai fazer o cocôzinho fácil de limpar assim e não vai ser em grande quantidade. E isso acontece por causa da qualidade da alimentação que você está dando. Por isso que nós não trabalhamos com todas as marcas do mercado, a gente trabalha com as marcas que a gente já utilizou, já testou e verificou se é realmente saudável para o seu animal. Muitas coisas eles prometem e falam e na verdade não cumprem, né? Às vezes, muitas vezes, que nem a gente fala, às vezes as marcas são marcas, às vezes eles vendem qualidade e na verdade não são. Então a gente tem que avaliar o que está dando para alimentar os seus animais. Isso você pode fazer na sua casa mesmo, né? Pega a embalagem da ração, vê ali os ingredientes dela, não olha a marca, não olha nada, vê a parte dos ingredientes, né? Eles estão escalonados de acordo com a maior quantidade para menor, né? Então ali você vai ver se ele está em soja, farinha de soja, farinha de trigo, glúten ali, farinha, diversos tipos de farinhas que são dessas, chama de superculturas, né? Isso aí geralmente não é legal para os animais, né? Para as carpas em específico. E isso, com o tempo, vai desgastando a saúde do animal, ele vai ficando com deficiência nutricional, né? E o problema não se torna... Quando você dá uma ração mais barata, o problema, como a Jamile falou, não vai ser só nutricional, você vai influenciar em tudo, na saúde da água do teu aquário, porque você vai ver que são rações que se esfarelam mais, é mais difícil de você tirar o excesso depois, elas vão acabar indo para o seu sistema de filtragem e vai, às vezes, acelerar um processo de querendo ou não, que isso vai surgindo. Você tem que, de vez em quando, fazer essa manutenção, essa limpeza, dependendo do tipo, né? Estou falando generalizando, mas que isso vai acabar prejudicando. E o que acontece em rações veterinárias para animais, né? Hoje existem rações boas, então existem, por exemplo, Cal, Sera, Cronos, tem alguns outros que a JBL é boa também. Então, Tetra também. Então, assim, são as melhores. Aí você vai no lugar, você vai ali na casa de ração da esquina e tem uma ração a granel lá que você não sabe nem qual que é a marca. Não tem nem identificação, é só ração para peixe. Exatamente, ração para peixe. Aí você vai fornecer, por exemplo, é só você se imaginar indo num lugar assim, que tá um monte de comida jogada, você comeria algo nesse nível? Então, por que você vai fornecer isso para o teu animal? Então você não tem níveis de garantia, você não sabe a procedência, você não sabe se tem fiscalização. Se foi armazenado corretamente, pode estar cheio de muitas vezes é só cheirar, né, a ração, né? Eu sempre falo, né, a gente come pelo cheiro, pela aparência, né? Exatamente. E ração para peixe é a mesma coisa, gente, tá? Muitas vezes eu cheiro, eu tenho vontade de comer. A gente já às vezes coloca na boca, assim, pra ver como é que é o grão e tudo mais. Claro que a gente não ingere isso que também não faz. A gente não vai, mas assim, ó, a gente pode ter o paladar daquilo pra ver se realmente o que você tá dando pro teu peixe é bom, né? Se você gostou daquele paladar ali, é claro. Agora, tu teria coragem, né? Você teria coragem daquela raçãozinha que tá granel lá, não criticando, mas não é o correto para peixe ornamental, tá, gente? Né? Pegar aquela ração que tá a granel lá, com uma cor meio marrom, meio mole ali. E tu vai botar na boca, tu teria coragem? Sim. Eu não teria. Tá? Isso que aqueles tem dois tipos do granel, né? Tem aquele que fica na parede, você abre, então ela vai escorrendo, e tem aquele que é um latão mesmo, que o cara vê que tá na metade, ele só enche de novo. Aí chega lá, você tá lá, não, mas eu tô granel, nunca deu problema nenhum, então chega um dia que você vai pegar aquela ração que tá lá no fundo, que nunca muitas vezes o roedor passou por ali por cima e tal, né? Que não tem uma embalagem correta para aquilo ali. Exatamente. E aí pode trazer problemas, pode estar fermentado, pode ter fungo, pode ter bactérias. Aí você vai colocar isso dentro do teu lago, do teu aquário, isso só vai trazer problemas assim a curto, médio ou a longo prazo, dependendo do caso. Como eu já havia, como eu sempre falo para vocês, a gente sempre faz muita pesquisa para fazer vídeo, para fazer conteúdo, tudo é com pesquisas. E tem até alguns tipos de doenças, né, que o animal adquire ou ele desenvolve com o tempo, às vezes por um pequeno erro que cometeu no manejo, desde quando ele era um filhote, por exemplo, que é o nitrito. Então vamos falar então do maus tratos, né, gente? Todo mundo ficou muito chocado e fez muita pergunta sobre aquela carpa que estava um L, né, que apareceu no nosso Instagram. Foi um caso chocante, todo mundo aqui na loja ficou revoltado com aquele caso, mas não por causa diversos fatores, né? Então, o Vinícius, que a gente indicou e atendeu esse animal, ele pode falar mais ou menos
O que houve, né? O que a gente recebeu foi através do nosso WhatsApp e telefone, né? Que algumas coisas, algumas situações a gente consegue mediar e consegue ajudar vocês, né? A gente consegue quebrar um galho para vocês, né? Muitas vezes, por exemplo, o seu peixe no aquário tá num lago, não tá muito legal, às vezes um sal resolve, às vezes não é questão de um ambiente inadequado, às vezes é questão de um mal-estar mesmo que o animal está passando, ou uma ração, como a gente fala, ou questão de parâmetros que a gente consegue consertar. Mas a saúde de um animal, depois que ele fica doente, não é mais com a gente, é com um especialista, que seria um veterinário, né? Então, nesse caso, foi um caso bem chocante, um dos piores que eu já vi de maus tratos, em questão de animais carpas, porque o pessoal pensa, peixe, ele não sente, né? Ele não interage, é só um peixe, vou deixar ali e ver o que acontece. Esse aqui é o caso, né? Esse caso foi bastante assim, interessante porque envolveu bastante sentimentos dos proprietários e tudo mais. O interessante disso é aquilo que a gente falou há um tempo atrás, uns minutinhos atrás. A pessoa comprou a carpa, mas não teve nenhuma instrução. Nenhuma. Então, assim, essa é a diferença de você também escolher aonde você vai adquirir um animal. Se você vem aqui na Lago Carpa, por exemplo, aí você compra, aí você chega em casa e coloca o animal num ambiente pequeno, com certeza eles já vão falar pra vocês, olha, isso aí tá errado. A gente sempre, tem gente que compra a gente falando que não deve levar. Exatamente. Muitas vezes assim, o cliente vem assim, só, não saindo muito do foco do assunto, né? Mas muitas vezes vem clientes aqui na loja, gente, eu não vendo carpa. Porque eu vou perguntar, o cara quer falar, eu vim comprar uma carpinha, tá? Onde o senhor vai botar? Onde a senhora vai botar? Eu vou botar em tal coisa. Cara, eu não vendo. Eu consigo, né? Graças a Deus eu tenho essa habilidade de estar convencendo essa pessoa de não comprar um animal se ela não tem um local para botar esse bichinho. E essa pessoa foi mais ou menos isso, né? Exatamente. Quando ela comprou, ela não foi instruída, né? Exatamente. E acabou colocando esse animal, e esse animal viveu muitos anos. Por quê? A carpa, gente, é um bicho muito resistente, tá? Pensa num bicho resistente, né? E o pessoal acha ali, vou comprar ali a carpinha, que nem a nossa carpinha de 10. Que a gente fala, carpinha de 10 reais, né? Ela é pequenininha, ela é um filhote. O pessoal fala assim, eu vou comprar essa carpinha aqui que ela é baratinha, e quando crescer eu mudo ela para um lago maior. Eu tenho um aquarinho pequenininho ali, vou colocar ela ali. Só que o pessoal não pensa que esse é um bicho que cresce 80 centímetros, né? 80 centímetros na fase adulta. Ele quase nunca para de crescer, tá? A carpa é um dos animais que mais crescem assim. E a taxa de crescimento dela dura quase a vida inteira do animal. Ela só vai descendo a taxa de crescimento, mas mesmo assim ela vai ainda crescendo alguns milímetros por ano, tá? E é isso que acontece, né? No caso ali, era uma carpa com acho que 7 anos de idade, né? Uma carpa com 7 anos, ela foi comprada igual ao tamanho de uma carpa de 10 reais, então um animal desse tamanho, mais ou menos. Então, quando o animal é pequeno e você coloca num local pequeno para uma carpa adulta, você não tem tanta... Você não imagina que depois de um tempo isso vai influenciar. Porque imagina, é um tanque assim... Falou que era menor ainda do que a gente tinha visto em imagem, você já estava horrorizado. Então lá. assim, quando você coloca um peixe pequeno naquele tanque, aparentemente é um tanque legal, é um tanque bacana, só que vai chegar uma fase da vida desse animal que o local que ele está inserido vai influenciar no crescimento dele também. Então, por exemplo, as carpas, alguns casos a gente percebe assim, que ela tem essa entre aspas, esse desvio na coluna, mas a gente consegue perceber, por exemplo, a cauda delas continua crescendo, ou algo do tipo. Então, isso influencia diretamente na saúde do animal. Então, por exemplo, assim, um tanque pequeno para uma carpa de 10 reais foi bom durante ali, sei lá, no máximo um ano. Depois você tem que tirar o animal dali, porque ele vai acabar tendo problemas. A proprietária, infelizmente, não tinha acesso a essa informação. Quando ela comprou, era uma carpa, ela falou que o vendedor falou que era uma carpa de um estilo que não crescia muito, mas na verdade, para quem sabe, é uma carpa que com 7 anos devia ter uns 70, 7 anos, por aí, ela tinha 60 centímetros, eu era acho. uma carpa koi também, era uma hariwaki, é uma variedade aquela branca e amarela bem bonita, era um animal que tinha uma conformação bonita. Então,
o animal perdeu a vida, né? No final não tem como salvar depois daquilo tudo que o animal passou, todos os anos que ele ficou confinado num espaço pequeno, ele estava com escoliose, a coluna dela virou um L, né? Virou um L, assim. O que mais acontece também é que nós temos vários animais também que foram retirados dos donos por causa de terem esse tipo de maus tratos, né, gente? Às vezes os clientes, até mesmo os clientes falam assim, olha, eu não tenho mais como ficar com esse animal, a gente não pode vender, a gente às vezes destina para outros lugares, né, alguns lugares que vão cuidar melhor desse animal, por causa que se você vê que seu animal, você não está tendo mais condições de cuidar dele, a gente não vai sacrificar o teu bicho, a gente não vai jogar ele no lixo ou soltar na natureza, como muita gente faz, que é errado, tá, gente? Tem que ser destinado para uma condição correta, né? Para alguém que tenha condições de cuidar desse animal, né? Acontece muito com até cachorro, né? Como eu acho que com todo animal, assim, o que mais acontece, até... não sei se vocês têm às vezes assim, mas quando lançou o AliExpress, você fica numa compulsividade para comprar alguma coisa. Tem gente que é assim com bicho, por exemplo. Então, aquarismo principalmente, o pessoal entrou no aquarismo, você quer ter todos os peixes do mundo, né? Tudo. Mas tem que pensar que tem que ter um ambiente adequado para cada um. Depois você vai ver assim, nossa, aí aqui a conta tá pesando. Por etapas, você não cicla teu ambiente, você não coloca tal coisa. Aí você olha e fala, puxa, eu já gastei R$500 num peixe, por exemplo, o pessoal que quer ter esse jumbo. Aí coloca um peixe mais caro aí de R$500 e aí gastou com isso aqui e fala, puxa vida, agora eu tenho que colocar mídia. Daí tem essa aqui, tem argila expandida e tem a, sei lá, zeoli, então algo do tipo assim, outras coisas. Aí vou em qual? Vou na baratinha. E aí que dá problema. Exatamente. Diz na internet que o pessoal tem um aquário gigante, usa a argila expandida e dá certo, né? Esse que é o problema. O meu problema é com a argila. Todo mundo fala que dá certo, mas ninguém vê as gambiarras que os caras fazem por trás ali para conseguir rodar esse sistema, né? Hoje a argila serve mais para decorar jardim do que para botar no montante. Viu, gente? Uma situação parecida é essa aqui, ó, por trás, tá? A gente eu acabei de montar esse aquário aí com muito orgulho, né? 50 e poucos anos, resolvi montar um aquário aqui, né? Tá tudo bonitinho, gente, é novo, né? Bati uma baita numa filtragem, né? Recebi patrocínio da Tropical Import e tal, né? A Lago Carpa também me patrocinou em algumas situações aqui, né, Janine? Então, gente, quando é novo, cara, tudo bonito, tá? A hora que eu começar a botar animais aí, tá? Que eu vou botar uns bichos bem top, gente, tá? A gente vai mostrar pra vocês. Cara, tem que ter responsabilidade depois pra cuidar. Foi o que a minha mulher tanto falou. Tu já tem tanta coisa pra fazer. Tu vai cuidar desse aquário? Cara, eu me comprometi, tá? Eu vou deixar de um hobby que eu tinha, né? Que já tenho vários, né? Eu vou diminuir um pouco a frequência desse hobby, né? E vou me dedicar para esse cara aqui, gente, né? Então, isso que o Vinícius quer falar, tá? Você tem que ter responsabilidade para isso, né? Dedicação também, dedicação. Né? Você não pode ali deixar o aquário largado, tem que fazer ali as medições de parâmetros, tem que cuidar dos bichinhos, né? E tem que ser responsável, isso é a chave de tudo. Para você não ter nenhum problema, a responsabilidade com tudo que você faz, né? Tem que estar ciente, tem que pesquisar mesmo. Pessoal, Jamile, não te cortando, mas assim, ó, logo no começo da nossa conversa aqui, antes da gente estar ao vivo aqui, eu e o Vinícius estávamos conversando sobre algumas doenças, né? Então, se a gente está na Lago Carpa, vamos falar um pouquinho das doenças mais comuns que acontecem com as carpas, né? Você tinha comentado sobre ali a melase, o melanoma. Melanoma, isso é bem comum no carpa, por exemplo. Melanoma é uma doença que dá em pele da carpa, né? Exatamente. Os motivos são o que seria daí? Geralmente, o que acontece? Carpas, quíndios, são animais assim que, como eles têm muito padrão de coloração, são animais que têm muito cruzamento, reprodução cruzada. Então, pai, filho e tudo mais. Então, tem muitos problemas. Então, por exemplo, melanomas, ectoparasitos tem bastante. Eu posso pensar também. Tem alguns animais que já tiveram ictio, não sei que eu já vi. Tem também muito, assim, a maioria delas, tu chega no animal e fala, pô, tá nadando estranho, tá lateralizado, tá puxando muito ar, tá ofegante, tá produzindo muito muco, tá pouco, tá com uma ferida. Aí você vai olhar, alguns parâmetros, o animal volta ao normal. Então assim, as não infecciosas são as mais comuns que a gente pede, então volta no parâmetro.
Aí, pega as infecciosas. Então, doenças bacterianas, fúngicas, ectoparasitas, a gente pega bastante. Nas carpas, o que eu mais cheguei a ver foi essas tumorações de pele. Então, geralmente tem que ser feito o procedimento cirúrgico. Sim, é feito cirurgia em peixe. Estamos, é algo assim que a gente brinca. A medicina de animais silvestres exóticos é uma medicina um pouco mais atual, né? E a de peixe está crescendo ainda mais. Então, são poucos professores que atendem e tudo mais. Eu não sou referência disso. Mas você faz, precisaria cirurgia? Exatamente, faço. A gente faz pós-graduação, a gente estuda, faz cursos para cima e para baixo. Tem muita coisa que não ensina na faculdade, né? Então... na faculdade de veterinária mesmo, a parte de animais silvestres exóticos é ridícula, assim, na maioria das faculdades do Brasil. Passa muito por cima, então você tem que sair e fazer estágio fora. Eu quase não fiquei aqui em Santa Catarina, fui para o Espírito Santo, fui para São Paulo, fui para o Paraná, fui fazer um monte de estágio, fui aprender. Mesmo assim, tô longe de ter visto de tudo. Então a gente faz curso, a gente estuda, a gente aprende. Então existem várias metodologias que a gente tem vezes que vai ser a primeira vez que eu estou pegando, mas a gente, como médico veterinário, tem embasamento científico, tem livros, sabe onde ir. Já sabe os principais causadores. Exatamente. Né? Então, e o que acontece muito em peixe, e até que a Jamile comentou quando ela me convidou para vir para cá, que é uma dica que eu dou para vocês, assim, que não é porque eu quero que vocês tragam para eu, nossa, que eu sou um veterinário, que eu quero dinheiro e traz tudo para mim. Não, assim, o que a gente fala evitem medicar o seu peixe, evita botar medicamento na água. Mas tem na internet. Evita receita caseira para tirar, o pessoal fala breuba, né, que é o tumor do peixe. Cara, você vai fazer o seu peixe sofrer, você vai acabar... É muito difícil, às vezes, o pessoal ter só um peixe. Açougueiro, né? Então, aí o pessoal não tem... hoje, por exemplo, eu não gosto muito de medicação na água. O sal, por exemplo, que é imunoestimulante para algumas patologias. Às vezes o animal está com uma escarificação, a gente colocando o sal e deixando os parâmetros ok, isso já vai ser o suficiente. Mas, poxa, ele está com uma infecção bacteriana, está com algum problema, então a gente precisa fazer um exame. Não há sal que exista no mundo para curar isso aí. Exatamente. Eu fiz um curso há um tempo atrás que um colega veterinário lá de São Paulo, que é Luiz Fernando Guaraná, quem gosta, assim, é muito legal, segue o Instagram dele, é bem bacana, ele passa assim... Sabe o arroba do Instagram dele? Puxa vida, acho que é Luiz Guaraná, alguma coisa assim, mas ele é veterinário da Exotic Pets, que é uma clínica lá de São Paulo. Eu conheço. Eles, assim, hoje estão atendendo muito, a rotina deles é muito bacana de peixe, pra cá é bem pouco, assim, o pessoal não traz tanto. A minha rotina está longe de ser ideal, o que eu mais atendo é beta, aí algumas carpas aqui e ali, então assim, isso está crescendo, está cada vez mais legal. Então, num curso, assim, que eu falei, tem exames que, por exemplo, ele comentou com o veterinário lá onde ele trabalha, fez exame de hemocultura. Então, você colhe o sangue do peixe, vê quais são as bactérias que estão acontecendo ali dentro, que estão dentro dessa corrente sanguínea, você pode fazer testes para saber qual é o melhor antibiótico. Então, por exemplo, quando você medica um animal sem saber o que é, você só está vendo o que ele está demonstrando para você, mas você não está fazendo nenhum exame, você não está fazendo você só vê outras por coisas. Fora, não sabe só vê o que por tem fora. Dentro ali. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu vou no médico, meu nariz está escorrendo, eu estou tossindo e estou com dificuldade para respirar. Eu vou chegar pro médico e vou falar isso. Ele vai perguntar as coisas para mim. Eu vou olhar o peixe, a gente não fala a língua dos peixes, não está lá no programa Nemo. Né? Então, a gente vai ver o animal nadando de uma forma diferente, o animal tomando mais ar, o animal com algum problema. Isso só são sinais clínicos que passam pra gente. E muitas vezes o animal nem demonstra isso. Exatamente, são assintomáticos. Assintomáticos. Às vezes o animal tá bem, ali acontece muito com disco. O animal tá bem ali num dia, você tem tudo, equipamento de alta tecnologia, ozônio lá no carpo, tem de tudo ali. No outro dia o bicho aparece ali meio acuado num canto, daí você já olha assim, quem é fã de ciclídeo sabe, o ciclídeo se escondeu no canto, ficou escuro, colocou as nadadeirinhas aqui, grudou no corpo as nadadeiras, não, já era. Esse aí geralmente o pessoal já fala ali, não tá legal esse bicho, e geralmente não dá um dia, ele morre mesmo. Os ciclídeos mesmo, o pessoal comenta bastante, assim, eu tava num grupo, o pessoal fala assim, ele tinha um cara gigantesco, assim, marinho, coisa mais linda, e outros também, ele tinha os dois, né, tanto de água doce quanto água salgada. Aí eu comentei assim, qual que é dos teus dois aquários, qual que é o peixe, assim, que tu mais trabalhou? Cara, os meus ciclídeos e tudo mais, por conta dessa
A gente, é muito rápido essa mudança. Às vezes, mesmo se você quiser levar no veterinário, você não dá tempo de levar. E mesmo estando todos os parâmetros assim corretos. Então, assim, voltando, evita medicar o teu aquário, os teus animais. O que acontece? Às vezes você tem 6 peixes dentro do teu aquário, um deles está doente. Você medica, você joga a medicação na água. O que acontece? Querendo atingir um animal, você medica todos. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Você vai jogar um antibiótico, pode causar resistência bacteriana. Hoje, na medicina veterinária, existem vários fármacos que a gente já pode usar, né? Na parte de cão e gato é o que mais tem. Aí na parte de silvestre a gente já tem um pouco mais de limitação. E em peixes, então, mais ainda. Então, Vinícius, mas e como é que funciona? Tu conseguiu diagnosticar um problema, uma doença lá da nossa carpa, né? Show. Como é que tu vai tratar esse bicho? Exatamente. Então, assim, Se ele precisar de um antibiótico, e agora? A gente consegue fazer. Você bota então, um soro na carpa? Então, exatamente. Então, o que a gente faz? A gente recebeu esse animal, foi até a propriedade, a gente viu que o animal está doente. Às vezes tem coisas que são patognomônicas, a gente vê, ou seja, que se o animal está com tal lesão, já é tal doença, né, algo do tipo. São inúmeras, assim, nossa, se a gente for falar, pelo amor de Deus, né? Então, assim... mediação de conhecimento. Exatamente. Isso é bom, né? Toda doença diferente que eu vejo, eu catalogo ela. Exatamente, é muito legal, é muito interessante. Mas tem algumas que são, você olha para o animal, coincide com várias outras. Então eu faço algum exame, tenho esse diagnóstico, descobri qual é essa doença. Beleza, o que eu vou fazer agora? Alguns animais a gente consegue trazer e internar lá na clínica, dependendo do tamanho. Por exemplo, uma carpa é um pouco mais difícil, ainda mais essas carpas gigantescas que vocês têm aqui. Então às vezes a gente trata no local. Só que a gente prioriza eu pelo menos, né? Eu, Vinícius, médico veterinário, eu priorizo quando eu tiver que fazer uma medicação, fazer essa medicação injetável mesmo. Então, esses são animais que eles têm músculo, como qualquer outro animal. Então, a escama, como é que funciona? Tu consegue colocar a seringa na escama? Consegue. Se você for ver, as escamas elas não são únicas. Então, entre uma escama e outra, a gente tem os acessos, tem a pele. Chama fukurin em japonês, essa pelinha. Essa eu não sabia. Então, aí a gente acaba medicando esse animal, injeta um medicamento intramuscular. Os animais que, por exemplo, não têm escamas, a gente faz subcutâneo, né? Então, a gente prioriza as medicações injetáveis. Poxa, só consigo fazer medicação na água. O que eu priorizo? Eu, Vinícius, eu tenho um aquário hospital, que a gente fala. Então, o que acontece? Se eu ficar jogando antibiótico na água, nesse aquário aqui lindo, imagina, você está com um bicho doente aqui, mesmo que só for um, vou ficar jogando medicação na água. Aí, o que vai acontecer? O teu antibiótico vai interagir com as tuas mídias biológicas e tudo mais, vai destruir. Então, assim, a gente não tem só bactérias ruins, tem as bactérias boas, tem bactérias que elas degradam os compostos nitrogenados. Então, assim, lá toda aquela função, amônio, nitrito, nitrato e tudo mais, né? Fala tanto que o pessoal fala, não aguento mais. A gente fala porque precisa ser falado. Então, esse que é o problema de você acabar medicando os animais da água. A gente sempre fala também, o que é o antibiótico? Biótico, biovida, antivida, tipo, então ele vai matar, antibiologia no caso, né? Ele vai matar as bactérias que estão ali. A biologia é o que mais importa no aquário para manter a estabilidade dele. Exatamente. Olha que comentário importante, né? Então, você que acha que pode medicar lá, porque está seguindo um grupo tal, e o pessoal falou, poxa vida, esse medicamento... Usei isso aqui no meu peixe, curou. E o mais engraçado é que, assim, no Brasil, as medicações comerciais, não vou falar o nome porque eu não quero ser processado, mas muitas medicações que são designadas para peixes já são ruins se você sabe fazer a medicação. Aí o pessoal não sabe, às vezes assim, você vai fazer, pelo menos tenta seguir o negócio lá. Não, porque o fulano disse que se eu misturar isso aqui com aquilo ali, não sei do que, eu jogo... Um reagente ali de Chernobyl, você vai acabar matando o seu peixe. Então assim, se você faz essa medicação errada, você vai acabar intoxicando o teu animal. Outra coisa também tem interação entre medicamentos, né? Exatamente. Muitas coisas que, quando a gente utiliza sal no lago, né? Alguns tipos de medicamentos não devem ser utilizados. Então, por isso que tem que fazer uma consulta, né, com o animal, para saber o ambiente que ele estava, para saber o que está na corrente sanguínea dele. Sim. Senão ali, por exemplo, tá ali com o sal, muita gente utiliza uns produtos químicos aí, coloca ali, o peixe morre na hora, gente. Dá um choque na hora no peixe, ele morre, tá? Até o próprio sal, mesmo ele sendo, na verdade, natural, você tem que cuidar porque ele vai interferir na questão da tua dureza da água, da salinidade, alcalinidade.
pH, todas essas coisas. E você tem que tomar cuidado, né? Com tudo. Porque não adianta usar sal de churrasco, gente. Exatamente, aquele temperado de barbecue, e aí, não tem e como. aí muitas vezes as pessoas chegam pra nós, poxa vida, gente, eu usei o sal de churrasco, mas veja bem, eu não usei o temperado. Eu vi assim, vocês vendem... um comentário sobre isso, eles né? falam assim, você vende sal sem tempero. O sal que a gente usa mais é aquele sal não iodado, né? O que acontece? O sal que a gente encontra, geralmente esse que a gente coloca na comida mesmo, geralmente é iodado porque é um processo que é mais rápido, de salinização e tudo mais pra saúde humana, a gente precisa para as glândulas, alguma coisa assim que eu agora não lembro. Tem uma marca, puxa, eu não vou lembrar agora, mas acho que é da Lebre, eu não sei agora, que tem um negócio lá que alguns deles não são iodados, mas assim... Na dúvida, não faz nada. Compra numa casa especializada se tu quiser usar a água salina, né? Exatamente. E assim, e assim, tá com o teu animal doente e tudo mais, se você preza pela vida dele, assim, óbvio. Poxa, eu não quero levar meu bicho no veterinário. Então assim, infelizmente eu não tenho como te ajudar. Exatamente. Basicamente isso. A pessoa não quer comprar um filtro bom pro lago, não quer comprar uma ração boa porque é cara, não quer fazer os ajustes necessários na água, não quer levar no veterinário. Não sei o que a gente faça. Só que tem um detalhe, gente. A gente está falando de tudo isso. Às vezes a pessoa pega e vai ficar chocada por tudo que a gente falou agora. Né? Só não me vai soltar esse peixe, né? Num açude, num rio. Pelo amor de Deus. Na natureza, muita gente, eu vi já, muita gente todo cliente que vem aqui, toda a natureza do esporro enorme, né? Cara, é muito comum as pessoas que não têm responsabilidade, né? Eu vou fazer uma chamada bem legal aqui, que não tem responsabilidade. Cara, o fim da picada é dizer que vai soltar o rio, vai soltar em algum lugar esse animal, tá? Não pode soltar. É que nem abandono de cachorro, gente, né? Isso é muito comum, mas a situação é a mesma, não muda nada, tá? Não é porque só é tá comum trocando que é correto, de interesse. né? Não é porque é comum. Até com aquelas tartarugas, não sei, vocês que lidam com o pessoal que, não pega que tem lago, às vezes tem gente que quer colocar uma tartaruga junto, que a gente não indica colocar tartaruga e peixe pequeno, pelo amor de Deus. Carpa também. As carpas tem muito laceração de nadadeira, essas coisas, então assim, não interage mais um adendo, as pessoas soltam muito esses animais, é uma responsabilidade sem fim. Nosso rio Cachoeira tá cheio desses bichos, né? Não é uma responsabilidade só sua com o teu bicho, na verdade é uma responsabilidade sua com todo o ecossistema, porque muitos animais que a gente solta, por exemplo, o exemplo da tartaruga, ela é lá dos Estados Unidos, a gente tem uma da mesma família, que é lá do Rio Grande do Sul. Só que, aí você solta aqui no Rio Cachoeira. Quem que vai comer ela aqui no Rio Cachoeira? Não tem. Não tem. O Fritz não vai conseguir comer. Então assim, ela vai ficar. Se ela acha o outro igual, vai reproduzir, vai competir com alimento com espécies nativas daqui. Algumas se saem melhor ainda. Então, acaba sendo uma supressão dessa fauna nativa. Então, isso é uma irresponsabilidade assim, sem tamanho. É um efeito dominó gigantesco. Então, tem que tomar esse cuidado. Não tem noção da escala que dá isso aí, né? É muito grande, muito grande. Então, gente, agora já tá dando o nosso horário, né? A gente até queria conversar mais. Se a gente for falar... Eu particularmente, gente, olha, eu tenho muito tempo de hobby, vocês sabem, né? Cara, tirei altas dúvidas, cara. Foi muito legal, né? Não, mas a gente pode convidar o Dr. Vinícius aqui para vir mais vezes, alguns outros horários. Claro que a agenda dele é bem apertada, porque tem várias cirurgias e tudo mais, né? Então, gente, a gente vai convidar o Dr. Vinícius novamente, posteriormente, para vir fazer mais um podcast com a gente. Jamile, como é que é o nome da clínica dele, então? Selva Center, gente. Selva Center. Escreve ali, ó, @Selva Center, que você vai encontrar a clínica dele aqui. Pessoal, começa a seguir eles lá, tá? Eles têm bastante conteúdo lá também, né? O canal dele, o Instagram dele está crescendo também. Vamos dar uma força para essa galera aí, tá? Vamos apoiar esse tipo de profissional. né? Porque você vai precisar de um veterinário de peixe. E a gente vai precisar um dia. E se você precisar, você vai ter o contato dele. E nós que gostamos do hobby, gente, olha só, cara, o profissional do nosso lado aqui, gente, tá? Vamos apoiar. Né, Jamile? E é bem legal, vocês podem acompanhar, a gente pode produzir algum conteúdo para vocês, mostrar como funciona, porque às vezes a gente só está falando, as pessoas acabam não imaginando como é no dia a dia. Pode ser, às vezes, tá falando da boca para fora. Não, gente, realmente acontece. A medicina de peixes é real, está crescendo, é muito bacana. Legal. Veio para ficar, né? Veio para ficar. Hoje, com a pandemia, aumentou muito, não sei se vocês notaram, o pessoal quando fica mais em casa, quer ter mais bicho, os animais exóticos cresceram cada vez mais, assim, os peixes principalmente.
Então precisa. A gente não atende só peixes, então eu não sou só um veterinário de peixes, eu atendo hamster, aves, hamster, répteis, todos esses animais. A gente brinca assim, né? Na faculdade, quando tinha aula de grandes animais, a gente às vezes não prestava atenção. Aí quando eu abri a clínica, a primeira semana que eu atendi, chegou uma mulher com uma ovelha na coleira. Então assim, são todos esses animais mais estranhos, assim, né? Fora do comum, que o pessoal tem em casa, só a gente atende. E porquinho na coleira? É crente também. Porquinho, eu tenho porco mesmo, né? O guinea pig, tem também porquinho da Índia, que é o que a gente atende bastante. Mas assim, a rotina de peixes hoje não é tão grande, mas está crescendo. Eu acho que como todo processo tem as suas fases de adaptações. Assim, você falou que está há muitos anos no hobby, então assim, lá no início era vocês e vocês até Deus. Só 10 anos no hobby, exatamente. Não tinha tanto, tentativa e erro. Hoje, por exemplo, a gente aprende muito. Eu, por exemplo, assistindo vídeo de vocês, tem outros canais, a gente aprende muito. A gente que é veterinário aprende porque assim, a gente atende de tudo, né? Por exemplo, vai perguntar, Vinícius, qual que é a melhor mídia, não sei do que, o que eu faço? Gente, isso, quem vai saber melhor é quem está no dia a dia. É o pessoal, então valoriza. Quando você vai comprar um animalzinho, o pessoal comenta, pô, precisa disso, precisa disso. Ele não está querendo te vender o mais caro, ele está querendo vender o melhor. Então, o que me encantou é que a estrutura daqui do Lago Carpa é excepcional, coisa mais linda do mundo, assim. Eu achei muito legal. Obrigada. Vocês, eu percebi que tudo que vocês têm lá, vocês têm na loja de vocês para vender. Então, assim, não é aquele negócio de eu tenho uma coisa ruim e eu estou vendendo o mais caro, né? Então, escutem, aprendam, saibam identificar quando às vezes vocês estão errados também. Dá valor para o profissional. Dá valor para os profissionais que estão ali todo dia. Poxa, vocês têm como hobby, mas além de hobby, é um ganha-pão, muitos anos de estudo. Muitas famílias estão envolvidas aqui para esse ganha-pão. Exatamente. Também, né? Então, assim, valorizem como um todo. Você tem que valorizar todo o profissional, desde quem vende uma balinha no sinal até o médico, o juiz e tudo mais. Valoriza. Se a pessoa... é o único jeito que a pessoa tem de ganhar o pão de cada dia. Por exemplo, poxa, por que você não faz de graça e tudo mais? Pô, é a única coisa que eu posso cobrar de alguém, entende? É a dedicação de anos, eu não trabalho, eu estudo muito ainda, estou longe de ser o melhor profissional, mas a gente nunca para de estudar, a gente está assim, a gente perde noite de sono com o bicho, a gente tem dias que a gente fica 24 horas mais trabalhando. Tem um colega, até quero mandar um abraço pro nosso colega Ícaro lá da Selva Urbana de Campinas, me ajuda bastante com peixes. Então assim, o pessoal trabalha aí muito. O Breno, que é dono da clínica, agora mesmo comentou que vai fazer uma rotina aí de quase 40 e poucas horas, tá doidado. Então a gente estuda muito, tá crescendo, juntos a gente vai se fortalecendo e agradecer o convite de vocês mais uma vez. Tá bom, então. Muito obrigada, tá? Então, gente, é por isso, daqui 15 dias, no próximo podcast, a gente sempre vai anunciar para vocês ficarem ligados. Segue aí na página, segue aí no YouTube também, deixa o like. E é isso, galera. Até mais, até o próximo encontro. Tchau, um abraço. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.